Então, antes de fato da gente chegar a aplicar o algoritmo de agrupamento, né, é importante que a gente tenha um formato aí que os algoritmos sejam capazes de interpretar, tá? É, e muitas vezes, né, a gente precisa coletar os dados, pode ser internamente, externamente, podem vir do BD, pode vir da internet, esses dados já podem vir estruturados, falando o que é o valor de cada atributo, simplesmente pode serem coisas totalmente não estruturadas, como textos, né, texto corrido, imagens, etc. Então é importante que de alguma forma a gente represente esses dados em algum formato estruturado, e não somente isso, tá? Porque a gente muitas vezes a gente tem que colocar, deixar os dados, vamos dizer assim, mais adequados, mesmo que eles já estejam em um formato estruturado, que eles fiquem mais adequados ainda para o processo de agrupamento de dados, tá? Começando aqui com a parte do pré-processamento de dados, né? Qual que é a ideia do pré-processamento de dados? Né? Que a gente vai de fato coletar algum conjunto de dados, né? Eu falei, seja ele já em formato digital, seja fazendo um questionário de papel e depois digitalizando de alguma forma esses dados, tá? Mas enfim, eu tenho que coletar esses dados e transformar esses dados aqui em um formato adequado, tá? Para que a gente possa aplicar a extração de padrões e, consequentemente, a interpretação ou uso desse conhecimento gerado aí pela etapa de extração de padrões, tá? Aqui eu peguei uma outra figura também, aqui faltou só a referência, tá? Mas é do Sistemas Inteligentes, tá? O livro chama Sistemas Inteligentes, a Resende 2003, se eu não estou enganado. Que também mostra o pré-processamento aqui, tá? Como uma etapa importante para a entrada, para a parte aqui, né? Para a tarefa de extração de padrões. Então essa questão aqui de representar os dados, que ele chama aqui de dado transformado, né? Mas perceba que está numa tabelinha, é uma etapa importante para o nosso algoritmo de agrupamento, tá? E a gente vai utilizar aqui, como a gente já vem quase que utilizando a todo momento, o espaço vetorial. O que é o espaço vetorial? Tá? A gente tem cada exemplo, né, que a gente chama de entrada, instância ou objeto, sendo representado por um vetor de características, tá? E cada dimensão desse vetor, tá? Que a gente também chama de dimensão, vetor ou característica em si, né, já que é um vetor de características, tá? Vai representar ou vai descrever aquele objeto de acordo com o valor da sua dimensão. Nossa senhora, tá? Bom, o que seria isso? Deixa eu pegar aqui um exemplinho mais simples. Vamos supor que eu queira colocar ou agrupar as pessoas, tá? E eu fui coletando manualmente características das pessoas, certo? Nesse caso aqui, as características que eu coletei são apenas a altura e o peso, certo? Portanto, altura e peso são características, e hora que eu coloco a mensuração de cada uma dessas características, tá? Que eu coloquei da pessoa, perceba que eu formei um vetor de características, certo? E aí, para formar a minha base de dados, eu vou pegando cada vetorzinho desse de características e colocando aqui na minha base de dados. Então, por exemplo, 1,8578, veio aqui esse 1,6045, foi a terceira pessoa que eu coloquei, veio aqui, 1,7595, veio aqui e assim por diante. Tá? Então, a gente tem aqui cada pessoa aqui sendo representada por um vetor de características. Tá? Então, essa é a representação do espaço vetorial, já que cada exemplo tem um vetor para descrevê-lo. Tá? Então, comumente, os algoritmos trabalham com essa representação. Para quem estiver fazendo tópicos em A, daqui a pouco a gente vê uma outra forma, mas por enquanto essa é a padrão. Tá? E uma vez que a gente tem esse vetor de características, né, a gente pode simplesmente considerar que esses pontos aqui são os pontos no espaço vetorial. E esse vetor aqui, ele pode ser utilizado para descrever um ponto no espaço. Tá? Então, por exemplo, ó, vamos pegar aqui a altura, né, que eu tenho um eixo representando da altura e todos os possíveis valores da altura. E aqui eu tenho um eixo representando o peso. 1,55, 40. Vamos ver, 1,55 seria esse cara, 40. Ó. Então, esse primeiro carinha aqui, ó, ele virou esse pontinho aqui no espaço, tá?
Vamos pegar um outro, 1,65, 1,65 mais ou menos aqui, 60 mais ou menos aqui, ó. Então é esse carinha aqui, tá? Esse carinha aqui virou esse pontinho no espaço e assim por diante. Então eu consigo pegar cada um desses vetores de característica e gerar um ponto no espaço que irá descrevê-los, tá? E de cara, né, a gente percebe nesse exemplo que eu fiz, que é totalmente fictício, mas que eu tenho dois grupinhos de pessoas, né? Pessoas aqui com estatura baixa e peso alto, tá? E outro grupo aqui de, não diria de estatura baixa nem média, né? Mas que a estatura ela aumenta conforme o peso aumenta. Então, teria um grupinho aqui de obesos, né? E um grupinho de pessoas saudáveis aqui embaixo, tá ok? Então essa é a ideia, e os algoritmos eles vão tentar explorar esses pontos no espaço de forma a obter quais são os grupos mais parecidos entre si e os grupos mais diferentes, tá? Os objetos mais diferentes de si para colocá-los em grupos diferentes, tá? Bom, mas necessariamente eu preciso ir lá coletar na mão ou tem que ter esse dado no BD, etc. Não necessariamente, tá? Quando a gente está trabalhando com imagens, tá? Eu posso, por exemplo, representar cada uma dessas imagens quantificando determinadas cores, tá? Não é útil para todas as situações, mas só para falar que eu consigo ter um vetor de característica descrevendo uma imagem, tá? Se eu tiver texto, eu posso pegar cada palavrinha colocando o texto, considerar como se fosse uma coluna, e aí eu falo se aquela, ou quantifico, né, quantas vezes aquela palavra ocorreu dentro dos exemplos. Então, por exemplo, campeonato apareceu uma vez no 1, uma vez no 2, ó. Campeonato apareceu no 1, 2, não apareceu no 3, não apareceu no 4 aqui, perdão, né, faltou o 4. Não apareceu no 3, não apareceu no 4, não apareceu no 3 e não apareceu no 4, tá? Deixa eu anotar aqui que eu tenho que arrumar a figura 29. Tá ok? Então, a gente tem diversos recursos aí, ou estratégias para pegar dados, mesmo que esses dados não tenham qualquer pré-estrutura, porque aqui eu defini qual é a estrutura do meu dado, né? Vai ter altura e vai ter peso. Coloquei, já tem as coluninhas bonitinhas. E mesmo para dados que a priori eu não tenho ainda as coluninhas, né? Eu consigo, de alguma forma, tentar extrair, modelar quais serão os atributos que irão descrever os exemplos. Nesse caso, os atributos correspondem às palavras simples, né? E aí descrever os exemplos. E a partir disso a gente vai poder, mais para frente aí, poder aplicar os algoritmos de agrupamento, tá? Mas antes de chegar nos algoritmos de agrupamento, a gente vai ter que tomar cuidado com uma coisa, e eu já vou falar essa coisa no próximo vídeo.